Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós vamos falar aqui do que acontece, né? Por que muitas vezes ele ou ela fica aí muito frio, às vezes até meio revoltado, né? Vamos dizer assim, até mesmo agressivo, ele ou ela, né? Fica uma pessoa mais agressiva. Então, pessoal, quero trazer aqui para vocês aí um tema aqui no nosso canal, onde a gente fala sobre reconstrução de casamento, reconstrução de família, reconstrução de vidas. E aqui estamos inaugurando muitas pessoas aí que é da turma 9, que já está tocando terror, já estou vendo aí a turma 9, o João Brandão também, que é da turma 6, eu acho, não é? Eu vi aqui também o Aires também, uma galera grande da T9 que está chegando, o Danilo da T8, que maravilha! Pessoal, muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos aí. Lembrando que voltamos às nossas temporadas de live de domingo a quinta, às 22 horas, lives abertas no YouTube, Facebook, Instagram, e a gente vem aqui para trazer temas, para a gente bater papo, para trazer conhecimento. Grande Juliana Mastellini está sempre com a gente também, e vamos que vamos. Beleza, pessoal? E para não perder o costume, a gente... né? Hoje nós trouxemos aqui aquele cafezinho que agora a gente volta para o esquema da hora aí para pegar pesado no processo. Tá bom, pessoal? E eu tô vendo aqui que já vamos iniciar as nossas voltas, né? A volta live, vamos iniciar com voltas. Então temos aí algumas pessoas que estão voltando, que eu já tô vendo aqui, pessoal. Que maravilha! Vamos lá, então, cadê? Cadê aqui, ó? Vamos ver. A Sara. Opa, Sara tá sempre com a gente, Sara. Claro que eu lembro de você. E você tá falando aí que voltou. Me fala quanto tempo você ficou fora. O Rogério Dil! Eu voltei! Que maravilha! Tem gente aqui também. Olha aqui, ó. José Manuel Parra, voltei também. Foi só ficar um tempinho fora que uma galera tá voltando. Olha aí, voltando com seus ex. Pessoal, e agora eu falo aquilo que tem que ser dito para vocês, tá? Que é o seguinte, precisamos ter atenção, porque é logo depois da volta que o negócio pega, tá certo, pessoal? Porque é onde a gente tem que realmente estar trabalhando, é onde a gente tem que estar evoluindo. 6 meses de separação, a Sara. Uau, Sara, quanta felicidade, realmente. Que maravilha, eu fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. Então, poxa, vamos para cima. E não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. E toda vez que a gente volta, toda vez que a gente tem uma possibilidade, ou na hora que você tem a oportunidade, a porta se abre para você, para que você possa dar um novo passo, pessoal, novos desafios aparecem. E os desafios são desafio mesmo. Não é nada muito simples, porém, é uma questão de entender. Olha lá, Rogério Dil, 5 meses também, parabéns, Rogério. Que maravilha, olha aí, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, por quê? Porque é a hora que a gente dá a patinada, é a hora que a gente acaba dando aquela vacilada, muitas vezes, é a hora que a gente é colocado à prova, é a hora que a gente, como eu falei lá no nosso evento, né? É a hora que você coloca o leão para fora, né? E você vai ter que enfrentar ele, porque senão você vai acabar sendo engolido pelo leão do nosso próprio emocional. Tá bom, pessoal? Então, vamos para cima, porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre isso, para aquelas pessoas que estão aí na luta, que estão aí na conquista, né? De querer trazer o processo, trazer a volta, e a gente precisa aí entender muitas vezes por que a pessoa fica tão fria, por que a pessoa fica tão distante, e muitas vezes ela fica até mesmo meio que agressiva, né? Como eu estava falando para vocês, meio ríspida, ela fica com uma sensação que você tem de ódio. E eu quero perguntar aqui, vamos começar com vocês, aí vamos começar falando para vocês. Quem passou por isso pode compartilhar com a gente também, ou quem está passando por isso, eu quero que você compartilhe comigo, tá bom? Então, qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, quem é que percebe, o que eu mais escuto assim, Luciano, depois que eu separei, ou depois que eu estou nessa situação, parece que eu não reconheço essa pessoa. Parece que eu não reconheço essa pessoa. Eu não sei direito o que está acontecendo do lado de lá.
né? Eu não sei direito o que está acontecendo do lado de lá. Parece que eu estou há 12 anos com essa pessoa e eu estou agora, eu não sei quem é. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa. Quem aqui já está passando por isso? Fabi Montinho, seja bem-vinda, Fabi. Que maravilha. Olá, o Rogério falou, ela aciona todos os gatilhos para te testar. Exatamente. E sabe o que eu acho mais interessante? É que as pessoas falam assim, quer saber também que se dane. E eu viro para a pessoa e falo assim, gente, é nessa hora que a gente tem uma grande oportunidade de colocar para fora e desenvolver verdadeiramente o lado espetacular, o lado transformado, o lado evoluído, tá certo, pessoal? Então, vamos começar a ver sobre isso aí. Olha lá, o pessoal tá falando, ó, eu não estou reconhecendo a pessoa, olha lá, realmente eu não a reconheço. Ele é inconstante, seco, indiferente, é isso aí. Me bloqueou. Pessoal, existe 100% das vezes que volta? Todo mundo? Não. A grande maioria? Depende. Existe grande chance? Sim. Existe chance de não voltar? Claro. Veja só, pessoal. Eu gosto de falar muito isso e eu quero trazer aqui para vocês essa situação, porque é o seguinte. Muitas pessoas, às vezes, ficam se enganando ou se amarrando numa coisa que é exatamente onde mora o perigo e diminui as chances dela. Como assim? Diminui as chances por estar em uma situação de apego, de agarrado em querer fazer tudo ou qualquer coisa para impressionar e transformar a cabeça da pessoa, convencer a pessoa e assim por diante. E isso não funciona. Entende, pessoal? Isso não funciona. Olha lá, mais uma aqui, a Cássia Valéria Carneiro, ó. Mas agora tudo bem, voltamos. Olha aí, pelo jeito, agora tudo bem. Eu não sei o que ela escreveu antes, mas deve ter pego alguma coisa, né? Deve ter dado uma paulada aí. Olha lá, não reconheci, ficou muito estranho, seco e agressivo. Mas agora tudo bem, voltamos. Então, galera, vamos entender isso daí. Quando você tem essa característica, quando você está perto da pessoa, e a pessoa tem essa. Perto que eu digo assim, você ainda tem contato com a pessoa, e você percebe que ela está muito diferente, tá? E ela está muito diferente, é o seguinte: você tem que entender que isso são comportamentos, são distorções do comportamento, da percepção da pessoa sobre o que ela está vivendo, o que ela enxerga de você, inclusive. Entende? Então nós temos que entender que você achava que conhecia, mas no final das contas ela tá fria, às vezes ela tá até um pouco cruel, né? Não sei se vocês já viram, ela parece estar um pouco cruel, ela faz de tudo para deixar você pior, e você fala, meu, que é isso? Entende? Então por que está acontecendo? E o mais louco é que você fala assim, cara, há 3 semanas atrás, há 5 semanas atrás, muitas vezes quando é recente, né? Há 3 semanas, 5 semanas atrás, a pessoa estava me dizendo que me amava, que gostava, que não ia me deixar por nada, e agora tá esse ET na minha frente aqui, não sei o que está acontecendo aqui. Tá certo? Então, muitas vezes a pessoa tem essa característica. Por quê? E é isso que eu quero trazer. Então, primeiro ponto, pessoal, que eu separei aqui para vocês, que eu vi, veja só, não são os únicos, né? Fazer um disclaimer aí, né? Vamos fazer uma análise, mas colocar alguns pontos de curiosidade e de atenção para vocês. Entenda uma coisa, eu gosto de trazer sempre o que eu vejo em questão de repetição, em questão de características, que mais são padrões, né? Na questão dos comportamentos e assim por diante, ok? Então, o primeiro ponto primeiro, o seu ex, ele sente certeza, tá? Que não tem mais nada a ver com a parte deles. Eles não têm dúvida da decisão deles. Entende? Eles não têm dúvida do que eles tomaram a decisão naquele primeiro momento. Então, essa característica que eles não têm dúvida, eles não têm nada que impacte na mente deles em relação ao que eles tomaram decisão. Quando eu falo decisão, pessoal, decisão de sair da relação, né? De terminar e assim por diante. Então, o que acontece? Ele não tem dúvida. E aí, nós temos comportamentos também, muitas vezes, tá? Que vai colocar isso à prova. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos ajudar, né? Nós precisamos ajudar eles a voltarem a ter essa dúvida. Porque se você deixa com os seus comportamentos uma certeza ainda cada vez mais absoluta, a pessoa tem aquele ego e o comportamento dela é de ficar seco, etc. Para quê? Porque na cabeça dele é o seguinte, nossa, vou pegar o nome de alguém aqui da live aqui
do chat aqui, vai, por exemplo, a Geise, aqui que eu vi aqui, ó, ou a Érica, né? A pessoa chega e fala assim, nossa, a Érica ou a Geise é certeza, tá vendo? Ó? Ela tá atrás, ela tá falando, ele tem tanta certeza, ela tá tão firme na posição dela, entende? Tá tão firme na posição dela, que ele tem uma característica de não querer te dar o quê? Esperança. E qual é o jeito que ele encontra de não te dar esperança? Daquilo que ele está sentindo hoje. Muitas vezes, porque como você está por perto, etc, etc e tal, o que você vai fazer? O que ele vai fazer, aliás? Ele vai lá e vai cutucar. Ele vai fazer assim, não, ele vai acabar sendo mais seco, ele vai ser frio. Por quê? Porque na cabeça dele, você está desesperada por ele ou por ela, tá, pessoal? Estamos fazendo aqui um cenário. Né? Então você está desesperado por ela, ou você está desesperada por ele. Então, ele acaba sendo mais frio, mais seco, nem estou dizendo do cruel, mas ele acaba sendo mais frio, mais seco, porque ele não quer te dar esperança, ele não quer ficar te dando esperança para frente, ele ainda está ali na dele, ele tem certeza do que ele quer. Ele tem certeza do que ele sente, ele tem certeza do processo dele. Então ele fica dando essa gelada em vocês. Ele ou ela, né? Ele fica dando essa gelada. A Sara que voltou falou, é isso mesmo, entende? Então ele não quer dar esperança, ele não quer passar por isso. Então esse é um dos primeiros gatilhos. Então qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é começar a gerar dúvida na decisão. E dúvida em como ele te vê. Entende, galera? Em como ele te vê. Entende? Porque nessa hora que você começa... Como que eu faço isso, Luciano? Poxa, uma das coisas que eu falo sempre, que é... Qual que é o primeiro passo que todo mundo tem que dar? No momento que você percebe, fiz tudo errado, não importa. Terminou, fiz tudo errado, não importa o que aconteceu. Qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Você tem que dar aquilo que eles mais queriam naquele momento. Racionalmente é o que eles querem, emocionalmente não. Como assim? É a distância. Então é a distância. A pessoa quer a distância, ele fala, porque ele foi embora, ele não quer você por perto. Entende? Ele não quer você por perto. Então você tem que dar aquilo que ele tanto quer. Só que isso vai jogar contra ele, é o que eu falo. Isso começa a gerar uma dúvida. E lembre-se de um detalhe muito importante, que o segundo ponto que faz a pessoa ter esse comportamento, o segundo ponto é que eles já tiveram essa conversa que você muitas vezes tem com ele ou com ela, eles já tiveram ao longo de um bom tempo. Eles já tiveram, mas como assim? Internamente, coloca aí para mim assim, ó, diálogo interno. A pessoa, ela fica maquinando a saída dela, fica maquinando a separação, o divórcio. Ela já começa a desenhar os cenários, ela começa a imaginar o que você vai falar, ela começa a imaginar o que vai sentir. Então, ele tem isso, esse diálogo interno já está na cabeça dele ou dela, entende? Esse diálogo interno, às vezes, e muitas vezes, muitas não, mas algumas vezes, eles chegam a conversar com você. Eles chegam até a externar, de falar assim, olha, não sei, vai dando alguns sinais. Vai dando alguns sinais, às vezes, não é sempre, tá? Mas na mente deles, isso já está acontecendo. Pessoal, pensa assim, nós estamos falando principalmente, né? Tem de namoro também, tudo? Tem. Mas pensa assim, e um casamento? Entende? Você acha que a pessoa vai chegar do nada, vai sair, vai embora, e ela não vai pensar nas consequências? Ela vai pensar nas consequências. Entende, pessoal? Ela vai pensar nas consequências. Então ela vai avaliar tudo que pode ou não acontecer durante o processo de separação. O que você vai dizer, as pessoas que ele vai ter que enfrentar, quem que ele vai ter que se justificar. E tudo isso vai dando um nó, só que ele já começa a viver um cenário que ele se acostuma com aquilo. É muito louco, pessoal, presta atenção. Tudo que eu falo para vocês, de como vocês mudarem o mundo emocional, nós naturalmente utilizamos. Só que eu posso usar isso ao meu favor para criar prosperidade, abundância, autoestima, confiança, quebrar todos os padrões, ser uma pessoa magnética, ser uma pessoa atrativa. Ou você vai usar de forma, né? Ou você vai usar de forma extremamente aleatória e vai programar sua mente. Então veja só, a pessoa ela fica assim, ó,
para deixar bem claro para vocês. Cara, amanhã, sei lá, ou daqui uma semana, pô, não tô aguentando mais, cara, não aguento mais a pessoa, tal, putz, eu preciso terminar isso aqui não tá legal, é só briga, é só confusão, sabe? Tipo assim, pô, do jeito que tá, não tá legal. Aí ele começa a contar a história para ele, começa a falar para ela mesma, né, para a própria pessoa, ela com ela mesma, tá? O diálogo interno. E tal, então ela vira o cenário, fala assim, putz, mas se eu separar, eu vou ter que enfrentar, vou ter que falar com a minha família, mas, poxa, do jeito que tá, melhor. Aí começa, às vezes, até soltar alguma coisinha, dizendo que já não tá bem, que as coisas estão... Vai preparando o terreno. Vai preparando o terreno. Aí vai falando, etc. Às vezes dá um sinal para você, entende? E ela vai o quê? Se acostumando com a ideia da ausência. Aí ela não se aproxima mais, ela começa a ficar fria já durante a relação. Então, tudo esse cenário ela já fez. Aí ela vai lá e rompe. Quando ela rompe, pessoal, é a segunda parte, porque aí é onde a maioria das pessoas erram. Porque a pessoa, ela vai querer convencer que tem alguma coisa errada. Porque para você, lembra que eu falo muito isso? Para você pode ter sido uma surpresa. Ou você até fala assim, não, ele deu sinal, mas eu não acreditei que isso fosse acontecer. Eu não acreditei que isso fosse acontecer comigo. E aí o que acontece? Você fala, não, isso não pode acontecer. Como assim? Peraí, vamos conversar, você não está me dando nem chance de resolver. Então, ele já imaginou essa conversa, é isso que vocês têm que entender. Ele conhece o teu estilo, ele sabe quem você é, ele está com você provavelmente por anos, na grande maioria dos casos aqui. Então, ele já sabe que você vai vir, vai falar, vai pedir, vai... O que você vai fazer? Você vai ter um comportamento que vai aumentar o processo dele de decisão, vai validar ainda mais o processo dele de decisão. Aí o que acontece? Você vai lá e afasta ainda mais ele. E aí tem algumas pessoas, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu quero que vocês prestem atenção. Olha lá, o pessoal falando, ó, é tudo isso mesmo, é tudo, foi dessa forma que aconteceu. Por quê, pessoal? Porque é um padrão. É um padrão. Quer ver um exemplo? Eu vou tirar o exemplo do mundo do relacionamento e vou colocar outro cenário aqui para vocês verem como é verdade o que eu estou falando. Presta atenção. Quando você está no emprego. Você está no emprego. Aí você começa a ter problema com o seu chefe, ou problema com a empresa. E começa a ter estresse demasiado. Você começa a ficar doente. Você começa a ter dor de cabeça. Você começa a não estar legal. Aí você chega em casa todo dia reclamando. Pensa comigo, vai criando cenário aí. Só que você fala assim, ó, cara, eu tenho que suportar esse emprego. Porque, afinal de contas, esse emprego, ele paga minhas contas. Afinal de contas, eu pago a escola. Eu pago eu tenho meu plano de saúde. Eu tenho, enfim, XPTO, a comida, eu tenho plano de alimentação. Não é legal? Eles abusam da gente, por exemplo. Tem algumas empresas, né? E a pessoa vai ficando no caso, no emprego. Só que chega uma hora que ela começa a ficar num nível, presta atenção, começa a ficar num nível de estresse aquele emprego, que de duas uma, ou ela começa a falar assim, cara, não suporto mais, uma hora eu saio, não aguento mais, e não sei o que não dá, porque não tá legal, e não sei, ela começa a falar, porque eu não aguento mais, ela começa a ficar doente, e ela vai aumentando, isso às vezes com ela mesma. E aí chega um ponto que imaginar ficar no emprego é tão dolorido que essa dor supera, presta atenção no que eu vou falar, a dor de ficar no emprego supera o medo de ficar sem dinheiro. Ela fala assim, ó, que se dane, eu me viro. Quem já entendeu? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Ela toma uma decisão porque ela não tolera mais. Você fala, caraca, Luciano, e é com a relação assim? Infelizmente é. Então ela toma uma decisão no momento que muitas vezes ela não está tolerando. Pode ser por culpa dela, pode ser por culpa sua, pode ser o que for. Pode ser o que for. A questão não é a culpa de quem. A questão é que a situação está intolerável, insuportável. E é por isso que eu falo para vocês que quando a pessoa resolve sair nesse processo, você tem que dar o espaço para que volte
um nível emocional de... E é por isso que eu falo para vocês. É por isso que eu falo para vocês que quando a pessoa sai da relação, a primeira fase do contato zero, a primeira fase do afastamento, a primeira fase da separação é o quê? O alívio. É o alívio. Só que quando eu falo alívio, parece uma maldição, parece uma facada na gente, né? Pá, dá uma rasgada na gente. Só que entenda, não é um alívio de você, para de pegar para você o que não é seu, é a relação em si não estava legal. Pega para você a sua responsabilidade para que você possa transformar. E aqui vai um detalhe mais importante de tudo que eu quero falar para vocês. Porque a pessoa, quando está passando por isso, eu estou falando de você, tá? Você ou você. Eu estou falando de vocês. Quando vocês estão passando por isso, a pessoa fala assim: Luciano, quer saber? Eu quero esquecer ele ou ela. Quer saber? Eu não quero mais também. Quer saber? E não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa. A questão não está em superar só a pessoa, em não querer mais a pessoa. A questão está em saber como transformar um cenário que antes se transformou em caótico e você teve parte desses ingredientes para que você possa viver um novo relacionamento com essa pessoa ou com outra pessoa, se for o teu desejo. Não vou ser eu aqui que vou ficar julgando, eu sempre defendo, né, a reconstrução da família, mas para você viver uma nova relação, seja com a mesma pessoa, com quem quer que seja, você tem que estar num processo novo. E se você está ainda com muita ansiedade, com muita aflição, porque a pessoa não está agindo do jeito que você gostaria, porque ela não está reagindo do jeito que você gostaria, presta atenção, olha para o espelho, olha para você. Você ainda não está 100%, ou pelo menos uma boa parte, não precisa ser 100%, mas uma boa parte desapegada e vivendo a sua vida. Entenda qual é a realização, qual é a sua meta, o que aquece seu coração que não tem a ver com a relação, o quanto você está jogando coisas para o universo, devolvendo para o cenário, devolvendo para a humanidade, devolvendo pelo que você faz, pelo seu trabalho, pelo seu doar, pelo seu... não importa. O quanto que isso está de fato sendo algo maravilhoso, que a sua vida vale a pena independente de qualquer coisa. A Janaína Rodrigues gritando aqui, ó. Boa noite, Luciano. Meu esposo voltou para casa depois de 8 meses. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa bem dura agora para vocês aqui. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para falar uma coisa bem dura? Eu vou falar um negócio agora que vai fazer vocês refletirem forever. Vai fazer vocês refletirem bastante. Estão preparados, sim ou não? Coloca aí para mim aí, ó. Fala assim, ó. Manda, Luciano. Manda que eu estou preparado. Manda que eu tô preparado. No final a gente vai fazer uma festa só para todo mundo aqui, tá bom? Quem tá preparado aí para tomar um negócio, para tomar uma paulada? Manda, 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 manda. Beleza? Então é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar. Olha lá, T9, T8, T6, a galera tá toda aqui, ó. Jussara já falou, toca o terror, Luciano. Muito bom. Presta atenção no que eu vou falar. Eu conheço várias pessoas que é o seguinte, vamos falar agora de algo do seu futuro. Vamos imaginar um cenário extraordinário. Vamos imaginar um cenário extraordinário. Vamos imaginar que você está com a pessoa que você ama, e você está lá na frente, e você conseguiu a pessoa, tá tudo certo, tá? Vamos imaginar o melhor cenário, não tem problema, tá? Não importa o que você está vivendo hoje. Eu quero que você imagine o melhor cenário, porque eu vi isso já acontecer várias vezes. E essa pessoa está com você lá na frente. Só que lembre-se, tem um determinado momento, galera, da nossa vida, que tem um final que vai ser igual para todo mundo, sim ou não? E esse final é o fim, a morte, ok? E muitas pessoas, nesse período, nesse momento, um dos dois no casal, quase sempre, olhe para os seus familiares mais velhos. Um dos dois, quase sempre nesse cenário, vai ficar sem o companheiro, sim ou não? Não digo super idoso, mas eu digo bem, né? Avançado.
E a pergunta é, o que a minha vida traz, o que eu entrego, o que eu faço, como que foi, qual a história, o que eu tenho de legado, o que eu tenho de entrega, que não depende. Presta atenção no que eu quero dizer. Nós não temos como garantir 100% que essa pessoa vai estar com você, salvo algumas situações, até o fim. Pode ser um, pode ser outro. Eu sei que é uma coisa dura que eu estou falando, uma coisa pesada que eu estou falando, mas você tem que entender que, no final das contas, nós temos também que ter essa nossa individualidade e uma alegria. Deixar coisas, deixar construções para trás. Deixar coisas que você olha e constrói. Deixar coisas que você realiza como pessoa. Não adianta. Porque muitas pessoas ainda não estão percebendo que a sua vida tem que ser preenchida por uma coisa que está longe do que o outro pode te dar. Sim, nós temos que compartilhar, nós temos que ter, porque é uma delícia, né? Como diz o padre Fábio de Mello, uma vez ele falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Poxa, eu preciso de pessoas que me coloquem no sol, né? Quando eu tiver velhinho, etc e tal. Mas principalmente que lembre de me tirar de lá depois, né? Senão é um problema. Galera, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que preencher. Quem é você? Quem é você? Sim, nós vamos estar juntos até o final, o máximo que a gente puder, mas aquela história, se hoje você já não se preenche, pensa comigo. Nós estamos mal com a gente mesmo, não existe entrega, não existe realização. Uma pessoa uma vez virou para mim e falou, Luciano, o que você faz, o que você indica para uma pessoa que, eu até comentei isso aqui nas aulas aí, eu acho, não sei para quem foi que eu falei, o que você indica uma pessoa que já fatura milhões por ano, etc, etc e tal. Eu falei, cara, você não está entendendo, né? O dinheiro, a prosperidade, a evolução, a abundância, isso faz parte, mas isso é energia. É para desfrutar maravilhosamente, poder transbordar na vida dos outros, mas a questão está na realização, e a realização está naquilo que você devolve para o universo. Então a pergunta está nisso. Inclusive, isso muda completamente o quê? Isso muda completamente a sua energia. E quando muda a sua energia, você muda a polaridade. Você precisa entregar para o universo. Você precisa transbordar para a humanidade. Você precisa conseguir fazer as pessoas também se desenvolverem. Isso muda a polaridade. Isso coloca totalmente um processo dentro de você de magnetismo. Porque você transborda. Gente, vamos ser honestos aqui. Quem que já fez ação de caridade? Tenho certeza que todo mundo já fez aqui ação de caridade. E eu te pergunto agora, quando você faz essas ações, quando a pessoa olha para você, olha nos seus olhos e fala assim, cara, obrigado, Deus te abençoe. Olha, hoje eu tava difícil aqui, você chegou praticamente como um milagre. Você salvou essa minha noite, você salvou esse meu dia, eu estava com frio, você me aqueceu, eu estava com fome, você me alimentou. E a pessoa fala, obrigado, olhando nos seus olhos. Eu te pergunto, como que você se sente? Como que você se sente? Conta pra mim. Quem já fez? Eu sei que todo mundo aqui já fez alguma coisa. Quando você doa sangue, quando você doa roupa, quando você vai participar de alguma coisa, quando você constrói, quando você entrega alguma coisa, como você se sente? Isso não tem preço, galera. Entende? Porque isso alimenta a alma, é o que eu falo. Isso é uma necessidade da alma. São duas grandes necessidades humanas que está ligada à alma: a evolução e a contribuição. Agora eu te pergunto, as duas únicas, presta atenção no que eu vou falar, as duas únicas necessidades da alma têm a ver com contribuição e evolução. E eu te pergunto, aonde está o teu ex aqui? Aonde está o teu ex aqui? Nem aqui, nem aqui. Está na outra parte, mas não é da alma. Quando você evolui, quando você contribui, quando você entrega, quando você tem projetos, quando você realiza, quando você está construindo, quando você está crescendo consistentemente, é aonde o bicho pega. E o que eu estou falando não é invenção minha, não fui eu que inventei isso. Você vai ter estudos do que eu estou falando. E aí isso tudo te traz uma situação de resultado extraordinário para você mesmo.
Quem tá entendendo o que eu tô falando, pessoal? Sim ou não? Se tá entendendo, bota uma chave, uma cabecinha, escreve vixe, qualquer coisa aí para eu saber que você tá pescando. E que chave virou para você? Então é isso, galera. Só que por que eu tô falando tudo isso? Porque se você tá tão apegado, porque ele tá frio, porque ela tá fria, porque tá cruel, etc e tal, você não tá dando o espaço que precisa. Você não tá cuidando da sua vida. Você não tá evoluindo, verdadeiramente, transbordando. As pessoas que mais reconstroem relacionamento, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas que mais reconstroem o relacionamento chegam ao ponto de falar para mim assim: nossa, Luciano, essa semana eu nem lembrei do ex. Eu tô crescendo tanto, eu tô tão bem, eu tô ajudando, eu tô transbordando, que eu nem pensei. Aí do nada a pessoa passa umas semanas e fala assim: cara, tá acontecendo uns negócios muito loucos, a pessoa tá vindo atrás, tá acontecendo não sei o quê, e a pessoa tá falando, tá abrindo umas portas, ela tá comentando com todo mundo, não sei o quê. Porque virou, ela tá o quê? Crescendo, meu. Ela tá evoluindo. Quanto mais agoniado, quanto mais triste, quanto mais aflito você fica, pode ver, muitos projetos seus estão parados. Você não está olhando para o outro lado, você não está crescendo, você não está evoluindo verdadeiramente. Isso ainda toma tanto tempo na sua mente que ela drena a sua energia. As pessoas que mais reconstroem que eu vejo, repetição, pessoal, padrão, é padrão. As pessoas que mais reconstroem são aquelas que, primeiro, elas olham para o processo de uma coisa técnica, elas seguem, elas prestam atenção, elas estudam, elas estão lá, por exemplo, no método, fazendo tudo direitinho. Elas estão se desenvolvendo emocionalmente de uma forma extraordinária. Elas querem se sentir bem, elas querem sair desse buraco, elas querem ser feliz, não estar por causa dos outros. Elas querem ser, transbordar. E sabe qual é um outro ponto que é muito interessante? São pessoas que trabalham com a fé. E eu bato em tudo isso lá na tecla, lá na jornada que a gente falou para vocês, no evento. Os 3 grandes pilares. Então, pessoal, quando ele ou ela tá frio, o que acontece? Muitas vezes são os comportamentos que você tem também que tá validando. Aí você ainda tem o pior hábito, que sabe, ó, quem que fala isso aqui, ó? A pessoa ainda fala assim, ó, isso não vai acabar aqui. Eu que tô ficando, chego para minha ex e falo assim, ó, isso não vai acabar aqui. Eu tenho certeza, você vai ver, você me ama e me ama muito. Nós vamos ficar juntos ainda, você vai ver. Por favor, não fala isso não. Eu sei que você me ama e você sabe disso. Ou seja, isso é um ato desesperado. E a pessoa do outro lado fica ainda mais o quê? Vixe. Aí ela faz o quê? Mais fria, mais cruel, mais se afasta. Porque ela quer o quê? Ela não quer te dar esperança. Então calma, para tudo. Se você fala, tem gente falando aqui, ó, eu falei, etc. Então para, isso não tem que ser falado. Para de querer impor. Coloca para as pessoas lá, você vai fazer do jeito que eu quero, basta você impor, você cria uma resistência. E a pessoa vai querer provar para você que você está errado. E você vai fazer o quê? Essa pessoa se afastar ainda mais. Então, esse tipo de coisa, pessoal, não vai te ajudar. Entende agora? Não vai te ajudar. Falam que eles não sabem, muitas vezes. Você não sabe o que você está decidindo, o que você está sentindo, você vai ver. Você só está empurrando a pessoa mais para longe. Então agora o que é? Para. Fica na sua. Dá o espaço. Dá o espaço que você precisa. Trabalha em você. Para de olhar para fora, caramba. Entende? Eu vou contar um caso para vocês também. Teve uma situação muito louca. A pessoa falou assim para mim, ó. Luciano, eu tava falando com ele e tal, e aí eu fui lá, mandei uma carta. E ele falou para mim que queria ser amigo e agora não quer ser amigo, não quer nada, não quer nem conversar comigo e que não sei o quê. Por que ele mudou tanto de opinião? Porque ele falou que pelo menos a gente ia ser amigo. Fez questão de dizer, a gente pode ser amigo, a gente deve ser amigo e que não sei o quê. E agora não quer nem chegar perto e tal. Ela mandou um texto para mim, falou, olha o que eu mandei para ele, o que você acha? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Aí manda um texto desse tamanho assim, ó. Gigante o texto assim, ó. Desse tamanho. Pá, 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 pá. Aí ele assim, olha, né, tal. Aí ela, não, porque você tem que entender, porque é importante que você me diga, e não sei o quê, e para lá, e falando, eu falei, cara, desculpa, a pessoa tá o quê? Louca, ela tá completamente, fala assim, meu, pelo amor de Deus, chega. Aí o que acontece?
Fica numa pessoa insistindo. Fica uma pessoa. Fica insistindo, falando a mesma coisa. E ela fala, não quero, não quero. Não, agora não, eu sei, eu já falei. Ah, você falou que ia ser amigo? Não, tudo bem, mas eu não quero sair com você ainda. Mas você falou que ia ser amigo, então vamos sair. Não, não vou sair agora, ainda não, calma. E tal, não sei o quê. Você insiste. Uma hora, pra pessoa te cortar, o que ela vai ser? Grossa, cruel, fria, se afasta, dura. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não te reconheço, você falou que ia ser meu amigo, tá me tratando, você trata seus amigos assim? Gente, presta atenção, ação e reação, insiste muito que a pessoa fica completamente fora. Chega uma hora que ela é agressiva assim, chega uma hora que ela é dura, tem uma hora que ela perde a paciência, ela bate o telefone na tua cara, entende? Porque ela não suporta mais, você não para. E aí você não entende. Fala, não, mas por que você está fazendo isso? E insiste ainda mais, até a hora que a pessoa fica louca e tem uma reação totalmente descompensada. Aí você fala o quê? Não te reconheço mais. Você é uma pessoa que eu não reconheço, está grosso, está grossa. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Então, cuidado, porque muitas vezes o que você está vendo pode ser também reflexo do seu comportamento. Então, por isso que eu falo, se você sai e respeita, dá o espaço e dá o contato zero e etc e tal, acabou. Não tem por que a pessoa ser fria, ser grossa, ela só está sendo fria, grossa e etc. O cruel pode ser alguma coisa de uma ação mesmo. A pessoa vem para falar só para, né, cutucar você, etc e tal. E você vai ficar segurando a onda. Beleza? Você não vai reagir. Porque exatamente pelo fato de você não estar reagindo do jeito que ele gostaria, que ela gostaria, ele começa a cutucar, começa a mandar mensagem, começa a dar foto, fala que tá namorando, manda um recado para alguém, começa a colocar nas redes sociais, só para ver se você espana, né? E aí você vai ficar o quê? Guardião, suave na nave. E aí a pessoa, aí você vai criar, lembra que eu falei, qual foi o primeiro item que eu falei para vocês aqui? Qual foi o primeiro item? O seu ex tem certeza do que ele está fazendo. Qual que é o nosso trabalho? Criar dúvida. Então escreve aí para mim. O nosso primeiro trabalho é conseguir criar dúvida. Como é que eu faço isso? Não alimentando o ego, não correndo atrás, não falando, não, entende? Fica na sua. Entende, pessoal? Beleza? Olha lá, eu... Cadê aqui? Cadê que eu perdi a pergunta da pessoa aqui, que eu queria responder que estava legal essa pergunta. Aqui, ó. E quando você se afasta e depois ela te liga esculachando? Ué, isso é um problema bem dela, amigo. Por que você está preocupado com isso? Sabe o que isso significa? Descontrole, preocupação. Ela tá brava que você não está entregando o que ela gostaria, que seria estar correndo atrás, tá pedindo para voltar, etc, etc e tal. Ela está fora de controle, está demonstrando conexão e que depende de alguma coisa e que você incomoda ela. Isso é só um bom sinal. Só que você não pode entrar na pilha. Você tem que ter sabedoria nessa hora. Você fala, oh, calma, fica tranquilo, tá tudo bem. Por que você está me tratando assim? O que aconteceu? Você pode responder alguma coisa. Entende, pessoal? Beleza? Então, esse é um ponto que você tem que ficar atento para esse processo. Então, lembre-se, o nosso trabalho é gerar dúvida. E sabe qual é outro ponto que a pessoa fica fria? A pessoa se afasta, a pessoa às vezes fica até meio ríspida, né? Parece que está com ódio de você. Pelo incrível que pareça, muitas vezes a pessoa não quer te ver sofrer. Ela não suporta. Porque, gente, não é uma questão que a pessoa terminou, é uma má pessoa, uma pessoa horrível, ela é do mal, né? Não, às vezes simplesmente ela também não quer. Só que aí tem uma situação. Qual que é a situação? Ela não quer te ver sofrer, ela não quer estar perto, então ela vai te evitar. Só que para te evitar, se você fica insistindo, tem hora que ela tem que ser fria, tem hora que ela tem que ser mais ríspida, porque você não para de insistir, que é o que a gente estava falando. Entende? Agora, se você não mostra a dor, porque ele está vendo qual que é o medo dele? Ver você sofrer, ver você ali na dor, chorando e tal, todo mundo falando, coitado, etc e tal, coitado, ele está muito mal, ele não come, ele não trabalha, está indo mal, tudo que é coisa, bom, beleza. Só que se você não entrega isso, se você entrega
centralidade, você começa a evoluir, você começa a trabalhar, e você está indo para frente, você está seguindo em frente. A pessoa, às vezes, ela vai ficar com raiva, mas não porque ela quer te machucar, porque agora ela virou o ponto de curiosidade, você vira a mesa, a pessoa, na verdade, quer saber o que está acontecendo, e aí é um jogo, que nem foi o que aconteceu com o nosso amigo aqui. E quando ela liga esculachando? Depois de estar fazendo contato zero. Pô, isso significa o quê? Fragilidade emocional, galera. Fragilidade emocional. Entende, pessoal? Aí, olha só. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Olha lá, a Jéssica falou, ele pareceu me dizer adeus para eu parar de sofrer. Então, é exatamente isso, sabe, pessoal? O pessoal faz. A galera tem comportamentos, muitas vezes, porque ele não quer ver, ele não quer participar, ele não quer se sentir mal. Ele não quer se sentir mal por estar fazendo, mas ele também não suporta a ideia de ficar junto. Não suporta a ideia de ficar junto, entende? E aí a pessoa, ela quer se afastar. É isso que você tem que entender. Ou seja, galera, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção, se a pessoa ainda está ficando fria, você está prestando atenção nisso, ela está nervosa, etc e tal, o que você faz? Você vai focar em você. Se você tá permitindo que esses comportamentos deles afetem vocês, isso está demonstrando claramente que existe ainda disfunção emocional que você tem que trabalhar. Isso não quer dizer que você não vai sentir, mas, cara, tem gente que passa a semana, não come, não trabalha direito, começa a perder emprego, não consegue lidar direito com os filhos, fica ríspido com as pessoas, etc, 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 etc. Se isso está afetando naturalmente, entende? Isso já é um problema. Isso já é um problema. Ó, o Douglas falou, hoje é dia 18. Aí eu coloquei dia 19 aqui que eu ia mudar para amanhã, já deixei. Para ver se alguém estava esperto. Tá certo? Então, pessoal, o grande lance é como você reage à provocação que vem do lado de lá. E não é uma provocação consciente, é como você reage. Ok? Então você tem que saber lidar com essa situação. Beleza? Suave na nave. Beleza, então vamos lá, vamos ver aqui. Olha lá, a Cíntia falou assim, ó. Sábado passado, no meu aniversário, me mandou mensagem com coração, me deu um relógio e 2 dias depois estava frio. Estou fazendo contato zero adaptado desde segunda. Isso é de enlouquecer. Então, por que é de enlouquecer? Eu sei que a gente gosta, tudo isso, né? Que a gente ama a pessoa, a gente quer estar a pessoa de volta, etc. Mas isso aí, quando foge ao ponto que fica muito exagerado os seus sentimentos, a dor fica muito exagerada, você está caminhando aí para uma dependência emocional, para uma fragilidade, uma incapacidade de ser feliz sozinho, a sua vida não tem objetivos e metas que são extraordinários, você não está indo para frente de uma forma que constrói, de uma forma que entrega, projetos que vão fazer você aquecer o seu coração, entende? Então pode olhar, provavelmente você tem algum tipo de dificuldade, entende, pessoal? Você falar é fácil, já passou por isso? Já. Você não participou da jornada, Alessandra? Eu conto a minha história lá. Não foi nada fácil. Fora que eu trabalho com isso há muito tempo, né? Então, o que eu vejo e o que é possível mudar. E deixa eu falar uma coisa para vocês: não é fácil e nunca vai ser. A questão não é ser fácil, a questão é ser possível. Porque o que faz você ter uma relação realmente extraordinária, entende? O que faz você ter uma relação realmente extraordinária não é você, enfim, fugir desse processo, e sim como você se transforma para ter o resultado. Entende? Beleza? Vamos ver aqui.
Que mais? A Sara falou, fácil aqui não é. Não é fácil, de jeito nenhum. Agora a pergunta que eu falo para vocês. Beleza, aí eu vou validar. Então, como a Sara falou, né? Fácil aqui não é. Não, não é. Fácil não é. Beleza. E aí? É difícil. Agora eu vou falar para vocês. É super difícil, super desafiador. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Tem que ir para cima, pô. Ou então você desiste, é uma escolha. Você que sabe. Fácil? Nunca é. E não vai ser. Se fosse fácil, todo mundo estava vivendo os relacionamentos dos sonhos, inclusive prosperando, ganhando dinheiro como nunca. Não é fácil, galera. A vida que a gente busca, né, que a gente pode viver, o extraordinário, coisas muito diferentes, ela não vai ser dada. Eu sempre falo isso para você. Ela não vai ser dada para você. Você tem que quebrar tudo, meu. Tem que fazer o negócio funcionar. É que nem sair da escassez. E aí, você vai sair da escassez e vai para onde? Ou você aceitou pagar só suas contas? Como é que tá isso? Ah, não, se eu pagar minhas contas, eu estou feliz. É isso que você merece? Se você tem a mentalidade de só empatar alguma coisa desse sentido, como que você tem a crença de merecimento que você merece, inclusive, relações extraordinárias? Como que isso é uma pessoa, né? Você vai ser uma pessoa que vai ser, puxa, admirável para você mesmo. Ah, pelo menos eu tô assim, beleza, só que lembre-se, você vive o que você tolera, eu não tenho nada contra. O que eu falo para as pessoas é, quando você decide não evoluir, é uma escolha, é o livre-arbítrio, você faz o que você quiser, a vida é sua. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, de verdade. Só que lembre-se, o dia que você escolhe ficar na média, você perde o direito de reclamar que a sua vida não tá boa. Como assim, Luciano? Sim, porque ir para frente tem como, só que não é fácil. Vai ter que rebolar, literalmente, não vai ser nada fácil. Só que é o seguinte, se eu não quero rebolar porque eu entendo que é difícil, vou contar uma história para mim, né? Eu sempre falo isso, que a gente conta uma história pra gente, não é para se convencer, não. O meu caso é difícil, o meu caso não dá, o meu caso isso, o meu caso aquilo. Beleza, então é o seguinte, eu vou contar uma história, vou falar para mim que pro meu caso não dá e vou parar, eu vou desistir, eu não vou insistir. Eu não vou continuar buscando a mudança, eu não vou continuar buscando ser uma pessoa melhor, mudando as características que me sabotam, como ciúmes, ser uma pessoa controladora, muitas vezes com baixa autoestima, uma pessoa que é insegura, uma pessoa que tem medo do julgamento das outras pessoas, uma pessoa que é dependente emocional, uma pessoa que é dependente financeiramente. Gente, a única pessoa que vai te tirar daí é você. Entende? Então, quando alguém vira para mim e fala assim, isso daí não funciona, ou qualquer coisa, eu falo, beleza, cara, não tem problema. Cada um vai viver o que acha interessante. Por que eu estou desafiando? Porque é para cutucar. Já falei, pessoal, esse canal aqui não é para passar a mão na cabeça. Eu não vou validar sua dor, eu não vou te vitimizar, eu não vou te diminuir. Eu vou te provocar. E muitas vezes eu falo coisas que as pessoas não gostam, que as pessoas ficam meio aqui assim, ficam meio, poxa, mas tá. Não, cara, você tem que levantar, tem que fazer, ninguém vai tirar você daí. E sim, nós tivemos sim condições e tivemos responsabilidade sobre a vida que a gente está vivendo, sim. Só que lembre-se, ficar onde você está é uma escolha, não é um acaso. Não é uma maldição, é uma escolha. Isso não quer dizer que vai ser fácil ou difícil. Depende, cada caso é um caso. Só que ficar onde você está é uma decisão. Isso é fato. Salvo pouquíssimas exceções. Entende, galera? Então é o seguinte, vocês têm que entender que aqui, você quer viver um relacionamento extraordinário? Cara, para de olhar para fora. Olha para você, mereça você mesmo. Entenda quem que tem que te merecer, inclusive. Quem que tem que te merecer? Porque senão você vai desistir, não é da relação, gente. Eu vou falar isso aqui, eu acho que eu vou começar a falar isso em todas as lives, para ver se todo mundo que entra aqui pela primeira vez pega isso. Quando você desiste da relação, você não está desistindo da relação. Você está desistindo de evoluir com o que aconteceu dos problemas da relação. Você abre mão de ser uma pessoa diferente, independente de qualquer coisa. E aí você vai abrir mão, vai entrar em outro relacionamento e adivinha o que vai acontecer?
Isso não é maldição. Não é que você, ai meu Deus, comigo é sempre assim, ai como é difícil, todas as minhas relações acabam, toda relação me trai, toda relação eu sou abandonado. Galera, isso não é assim. Isso é um comportamento e um vício que a gente cria. É claro que eu teria que trazer um monte de conteúdo aqui mais, tem no meu canal que eu falo muito sobre isso. Mas lembre-se, você desistir da relação é você desistir de evoluir na sua própria vida. Não tem nada a ver com o outro. Quando a pessoa vira para mim e fala, eu cansei, a pessoa cansou porque ela está cansada de tentar convencer o outro, de tentar impressionar o outro, de tentar fazer o outro voltar na marra. Ela não entendeu o jogo. Quando você vira essa chave, você para de querer trazer a pessoa. E você atrai a pessoa. Atrai a pessoa. Olha o Luiz Manso falando, ó. A X Beatriz falou assim, ó, mas dói demais. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Ganhar muito dinheiro é fácil? Sim ou não? É molezinha? Pode acordar 10 horas da tarde, 10 horas da manhã e parar de trabalhar às 2 da tarde e não fazer mais nada? É fácil? É fácil ganhar muito dinheiro? Sim ou não? Não, não é. Você quer ganhar um corpão, quer ficar bem, quer ficar bonito, quer ficar saudável, quer olhar para o espelho e falar, caramba, quer ficar atrativo? É fácil? É fácil ter um corpo? É fácil, é tranquilo? Não é dolorido você pegar um corpo bom? É fácil você ter saúde boa? É fácil você criar filho? Então, meu, e aí? Se você desistir, não tem nada a ver com a relação. A questão é o seguinte, nós queremos viver o resultado, mas não queremos passar pelo processo para merecer o resultado. Desculpa. Se você não levantar a cabeça e falar assim, cara, a minha vida merece, porque eu vou alimentar as duas principais necessidades da alma. A evolução é a contribuição, evolução da minha própria vida, da minha própria pessoa, espiritual, profissional, como ser. Entende? Contribuir. Se você não olhar para isso, desculpa, meu, não vai ter resultado. Ah, cansei, parei. Beleza, lembre-se, quando eu estou cansado, o que eu falo para vocês? Aqui os guardiões sabem. Quando eu estou cansado, eu aprendo a descansar, não a desistir. Por quê? Cansei. O cansado, quando a pessoa fala eu cansei, é sinônimo de estou desistindo, não quero mais. Beleza, você não quer mais? Tá tudo bem, eu respeito. Você é maior de idade, você é adulto, bonitão, tá tudo tranquilo. Beleza, você é maior de idade, eu te respeito, mas é o que eu falo para você. A partir do momento que você decide desistir, você perde o direito de reclamar que a sua vida não está boa. E você passa a aceitar ela. E tá tudo bem. Tem gente que vai falar para mim assim, cara, eu sou feliz do jeito que eu tô, não quero crescer. E o cara não reclama de nada, o cara tá ótimo, tá bem-humorado, ele não tem uns resultados assim que todo mundo poderia considerar extraordinário, mas não importa. O que é sucesso? Sucesso é você alcançar os resultados que você deseja. Os seus resultados, as suas metas. Não é você ter o resultado do Abílio Diniz, do Elon Musk. Não, não é nada disso. Sucesso é você atingir aquilo que você deseja no seu coração, para a sua vida, principalmente individual. Tá fazendo sentido, pessoal, que eu tô falando para vocês? Beleza? Grande Rosângela, tem melhorado muito. Descanse em Deus, recarrega as energias e vamos voltar a vencer. É isso aí, galera. Patrícia, T8, vamos para cima. Luciano, festa na live da Patrícia. É isso, Patrícia? Pessoal, todo mundo que voltou agora, pra gente encerrar, fala pra mim aí nos chats aí, todo mundo que voltou, coloca assim, ó, quem voltou com seus ex, né? Eu voltei 5 meses, eu voltei 10 meses, eu voltei 3 meses. Coloca pra mim aí, ó,
Eu voltei para a gente colocar o nome de todo mundo e fazer uma festa geral aqui para a galera, que tem várias pessoas. Eu quero saber o nome. Olha aí a Patrícia da T8. Patrícia da T8. Voltou. O pessoal pergunta para mim, né? Olha aí, ó. Patrícia voltou. Quanto tempo, Patrícia? Vamos fazer a bagunça aqui, ó lá. 2 meses e 15 dias da T8. Já aí, ó. Quem é da família T8 aí já vai ter que fazer uma celebração aí, ó. Não esquece de colocar na comunidade para a turma lá, hein? A Sara também, ó. A Sara voltou também. 6 meses. Olha que beleza. Quem mais? José Manuel, voltei semana passada. José. A Josiane. Olha só quanta gente, galera. Josiane. Vão me falando aí. Graziela, 2 meses. Graziela. Opa, T8, minha colega, olha aí, ó, tá vendo? Quem mais? Opa. Ah, tá certo. Elionei. Mais um, 5 meses separado. Cadê a galera aqui? Cássia, da T8. Cássia da T8, 2 meses de separação, também voltou. Vamos ver se tem mais aqui, pessoal. Que espetáculo, hein? Galera da T8 tá arrepiando aí, hein? Quase que eu caí numa pegadinha aqui agora. Voltei comigo mesmo, mas não vale. Valer vale, né? Valer vale, mas não pro... Faz a festa pra você também aí, ó. A Fabi Moutinho falou, gente, voltar é fácil em termos, né? Mas o mais difícil é manter, isso eu concordo. Isso eu concordo. Tinha mais uma pessoa, pessoal, que eu não tô vendo o nome dela aqui, ó. Tinha mais uma pessoa, mas eu não lembro aqui, ó. Caramba! O próximo serei eu, da T9, a Sol Cavalcante falou. Pessoal, é isso, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. O nosso recorde foi 8 em uma única live. 8 pessoas. Quase que a gente bateu nosso recorde hoje aqui, ó. Então vamos encerrar nossa live com festa na live para a Patrícia, Sara, José, Josiane, Graziela, Elionei e a Cássia. Muito bem, pessoal. Palmas para a galera. Vamos que vamos tocar o terror. Parabéns. Amanhã a gente volta aqui à noite às 22 horas para bater mais um papo. Vamos trazer mais um assunto aí para a gente poder evoluir e avançar. E, pessoal, lembre-se, vem para cá para a gente levantar, recarregar as energias e vamos que vamos, pessoal. Fiquem com Deus, beijo no coração, uma semana tremenda para vocês. E não pense no que está por vir de negativo, e sim o que você pode construir. E nós vamos tocar o terror, pessoal. Beijo no coração, fique com Deus e a gente se vê amanhã. Valeu!